Vamos lá. O exame respondeu. Vamos começar. Eu acho que foi para a turma de vocês que eu pedi um exercício na semana passada. Página 33 e 34 da apostila. Como vocês não me deram retorno agora que eu perguntei, vou fazer o seguinte, eu vou mandar no grupo depois o número das páginas que tem os exercícios para a gente revisar na próxima aula. Porque hoje eu preciso dar um tópico só e aplicar uma atividade diversificada nova para vocês. Então, para eu não ficar segurando muito tempo, eu não estou com a voz muito boa, eu acho que eu estou gripada, ou com virose que eu peguei no meu neném. Para eu não ficar forçando muito, eu vou tentar ser bem breve. Vou provavelmente liberar vocês mais cedo, ok? Ok. Vamos lá. A gente parou em denotação e conotação. Ah, foi para a turma de vocês mesmo que eu pedi um exercício que eu deixei no próprio slide, eu acho. Mas como ninguém me deu retorno ainda, na próxima semana a gente corrige. Vamos lá. Quando a gente estudou morfologia, lembram que a gente viu as partes específicas de cada palavrinha? A gente viu numa frase que cada palavra tem uma ordenação, que quando é uma frase sem verbo, tudo, artigo, advérbio, tudo gira em torno do substantivo, porque o substantivo é o que comanda a frase. Se ele estiver flexionado no plural, toda a frase tem que vir flexionada. Se ele for feminino, o resto da frase também flexiona no feminino. E a gente viu que o verbo é o que comanda a ação da frase. Então, quando a gente tem uma oração sem verbo, quando a gente tem uma frase que é uma oração sem verbo, a gente flexiona tudo em volta do substantivo. Quando a gente tem o verbo, tudo varia conforme o substantivo e o verbo, lembra? A gente estudou a parte mais esmiuçada, digamos assim, da nossa língua. A gente viu os tópicos que a gente precisa para entender a parte da sintaxe. Lembra que eu falei que a morfologia é a parte que estuda a parte da estrutura da frase, mas com cada elemento isolado? Na sintaxe agora a gente vai estudar o conjunto total. O que é isso, conjunto total? A gente vai estudar o que cada parte dessa organização tem de informação para passar para a gente. Por quê? Lembra que a gente falou que toda vez que a gente fala alguma coisa, a gente precisa comunicar algo? A gente falou sobre a diferença da língua falada e da língua escrita, onde a língua falada é mais espontânea, mais natural, é aquela língua que a gente aprende desde pequeno. Então, é uma língua que a gente não precisa de muitos comandos escritos para praticar ela. Por quê? Porque eu consigo inferir gestos, tom de voz, feições, mímicas, diferente da língua falada, que a gente viu que a língua falada é totalmente estruturada porque ela precisa dar conta da comunicação sozinha. Ela precisa dar conta da sua totalidade só com a parte escrita. Agora, estudando as funções da sintaxe, a sintaxe em si, a gente vai ver que esse significado ele é compreensível a partir de uma estrutura. Que estrutura é essa? É a estrutura de organização. Como que essa organização me mostra que eu tenho alguns aspectos que dizem uma coisa ou outra? Como que essa comunicação fica completa baseada nessa estrutura? Lembra quando a gente aprende na escola? Primeiro a gente aprende as vogais, depois as consoantes, e depois a gente encaixa as consoantes com as vogais. E depois que a gente começa a formar palavras, a gente começa a aprender a formular frase. Por que a gente vai ensinando para que vocês aprendam, para que uma criança aprenda? Gente, eu acho que está com o microfone aberto. Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Por que a gente aprende essa questão de esmiuçar para a gente aprender? Porque a gente é um animal psicologicamente que aprende por repetição. Se a gente entende que para formar uma palavra eu preciso juntar vogal, consoante, precisa ser um som, lembra? Um impulso expiatório, tudo aquilo que eu falo é um impulso expiatório. Por que a gente está vendo agora a diferença da língua falada da língua escrita? Para a gente entender a importância da língua escrita. Lembra que eu debati um pouquinho com vocês sobre
a gente passar a vida inteira estudando a língua portuguesa para a gente não ser uma língua morta, justamente por a gente ter uma língua muito variável, a gente continua batendo na tecla do português estruturado, da gramática normativa, aquela gramática da escola, para a nossa linguagem não fugir de um senso comum, um campo comum para todos os falantes da língua portuguesa, a gente vai ver agora a importância que essa estruturação tem. Se eu falo para vocês, ano passado o carro 1 Joana comprou, se eu dou essa frase escrita num texto, provavelmente vocês não entendem porque ela está fora de ordem, ela está desencaixada. Quando eu encaixo as palavras na frase no lugar correto, o sentido que ela passa é mais completo. E aí a frase fica: Joana comprou ano passado um carro. Ok, a informação está aí. Na língua falada, provavelmente a gente entenderia, mas uma questão de concurso, uma questão de prova, uma questão acadêmica, o certo que a gente faz é estruturar, manter essa estrutura, colocar todas as coisas no seu devido lugar para fazer um sentido. Tem um exemplo no slide para vocês separarem, que a gente estudou basicamente essa análise morfológica na primeira e na segunda aula. A gente falou sobre artigo, substantivo, advérbio, verbo, preposição. Por que a gente aprendeu sobre isso? Porque agora a gente vai entender como que isso muda na estrutura. E para mim a gente entra na parte mais tranquila da língua portuguesa, que é a parte contextual. A gente vai sair agora da parte morfológica e vai para a parte do sujeito e do predicado. O que é isso? Por que a gente aprende sujeito e predicado? Lembra que eu falei que tudo que eu falo é um ato comunicacional, precisa passar uma mensagem, precisa ser entendido por alguém? Sempre no discurso tem a primeira pessoa quem fala, a segunda pessoa, que é com quem eu falo, no caso vocês, de uma terceira pessoa, que a terceira pessoa é algo, alguém. Aqui agora, eu, enquanto professor, estou exemplificando para vocês, enquanto receptores, que a gente vai estudar uma parte da língua portuguesa que ela é um gancho mais contextual, mais completo. Por quê? Porque a gente vai ver algumas nuances da nossa língua que nos informam qual o sentido daquilo que está falando na frase. E como que a gente descobre isso? Através do sujeito predicado, através da análise sintática, da função sintática. Para a gente começar isso, é mais fácil a gente entender que todo texto é uma situação de comunicação. Ele passa a existir dentro de um processo de interação, de uma conversa, digamos assim. Então, todo texto, tanto escrito quanto falado, ele é o resultado de uma produção conjunta. Que conjunto é esse? O conjunto sempre de interlocutores, alguém que fala, alguém que escuta, no caso, sobre alguma coisa. Toda vez que a gente fala sobre esses interlocutores, a gente fala sobre dois tipos ou de formas que essa produção se realiza. No texto escrito, a gente precisa entender os conceitos básicos de frase, oração e período, porque essa estrutura de texto que a gente tem escrito é formada a partir dele. Lembra que quando a gente está aprendendo a escrever na escola, a gente aprende sempre com frases pequenininhas, e aí depois o professor pede para a gente fazer uma produção textual. O que é uma produção textual? Geralmente a gente usa aquele caderno meia pauta, que metade da página vazia, para a gente fazer um desenho, e outra metade é pautada, para a gente escrever uma história. E a história que a gente conta tem que ter uma ligação com esse desenho, porque é uma produção conjunta. Toda vez que eu crio a parte lúdica para uma criança, eu preciso contextualizar. Como que eu contextualizo? Instigando essa criança a escrever, porque ela vai começar a entender a estruturação de um texto. A gente sabe que um texto, um livro, é um conjunto de frases, de períodos, de orações, que a gente vai encadeando e formando as funções, o que a gente quer passar com a mensagem nesse texto. Então, a gente vai ver hoje como que essa situação comunicacional ela passa a existir dentro desse processo de interação. Toda vez que a gente fala sobre passar uma informação, num texto escrito, a gente precisa entender os princípios de coesão e coerência. Por quê? Esses dois conceitos são os que garantem que a pessoa que está lendo o texto entenda ele de uma maneira mais fácil. Faz com que ele tenha uma continuidade, para que ele tenha um sentido. A coesão é a parte que trabalha as articulações que existem entre as palavras. Essas orações, essas frases, elas precisam seguir uma sequência. Ou seja, para aquilo ser entendido e ser legível, eu preciso manter uma ordem. E a coerência fala sobre a relação lógica entre essas ideias, onde a gente utiliza alguns elementos, sejam gramaticais ou lexicais, que se movem e que mostram um conhecimento compartilhado. Lembra que eu falei que tudo aquilo que a gente fala nunca é uma palavra nova?
sempre é uma coisa que a gente já ouviu ou já leu em algum lugar. Por que que a gente não tem uma capacidade de criar uma tecnologia nova, digamos assim? Porque o nosso cérebro ele trabalha assim. A gente precisa dessa estrutura de ordenação, porque quando a gente seria igual Tasmania, lembra do Tasmania? Fala tudo enrolado, ninguém entende só ele, é uma linguagem própria. Porque é a linguagem que ele usa. A gente, enquanto ser humano, utiliza uma linguagem estruturada, em qualquer tipo de língua. Se a gente aprende inglês, a gente tem uma estrutura específica para pergunta, a gente tem uma estrutura específica para frase negativa, a gente tem uma estrutura específica para responder. Na língua portuguesa, a gente às vezes reconhece que o povo que fala muito. Por quê? Porque isso já é uma questão social. O nosso vocabulário é totalmente social. Lembra que na primeira aula a gente falou sobre esse ato de comunicação que tem influência na nossa linguagem? A região onde eu moro influencia, a forma como o estudo, a minha língua me influencia, a situação que eu estou me influencia, a época que eu estou vendo influencia na minha linguagem. Tudo isso é baseado numa estrutura. A gente vai ver agora a parte estrutural. A gente viu a parte de ordenação e agora a gente vai entender a estrutura como um todo. Por quê? Porque a gente vai entender essa estrutura baseada no campo de combinação. É a parte mais tranquila para mim, porque a gente vai ver questões de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto denominado. A gente vai ver as nuances que a gente tem na nossa frase que fazem com que a nossa comunicação fique mais clara. Para a gente começar esse tópico, a gente precisa relembrar o que é frase, oração e o que é período. Tá bom? Toda vez que a gente tem uma frase, a gente tem uma unidade de texto que transmite um pensamento completo. Não precisa ter necessariamente um verbo. Você fala bom dia, tem verbo? Não. O pensamento completo está ali. Eu estou saudando alguém, falando bom dia. Na oração, a gente tem esse enunciado, esse pensamento, mas só que ele gira ao redor do verbo. E o período é a parte que a gente tem as frases organizadas em algumas orações, quando a gente pega frases e orações e combina elas, porque provavelmente o entendimento delas juntas é melhor do que o entendimento de uma ou outra de forma isolada. Quando a gente fala de período, a gente tem ele dividido em 3 tipos de período. Período composto por coordenação, que é onde eu tenho orações que são autônomas, elas não dependem uma da outra sintaticamente. Então, eu posso isolar uma da outra e o sentido continua ali. A gente tem o período composto por subordinação, que é quando a gente tem esses termos, mas eles um funcionam em função do outro. Eles são dependentes praticamente. Então, eu não posso isolar um do outro porque ele não faz tanto sentido. E a gente tem o período composto pelos dois, coordenação e subordinação, onde eu tenho orações subordinadas e eu tenho também orações coordenadas. Por que que a gente está relembrando isso? Porque é mais fácil a gente entender. Toda vez que a gente fala sobre um período simples, a gente fala sobre apenas uma oração. Olá, boa noite. É apenas uma oração. O sentido está ali completo. Quando a gente fala sobre períodos compostos, a gente tem 2 ou mais orações. A comunicação que a gente está tendo agora é um período composto. Eu estou pegando frases, trazendo termos para vocês, para que vocês entendam o que é análise sintática, a função sintática, para ficar mais fácil de a gente se ilustrar. O que a função sintática estuda? Ele estuda o papel que cada um dos termos da oração desempenha em relação aos outros. Lembra que na morfologia era um termo isolado do outro, a gente viu o que era ativo, o que era mineral, o que era substantivo. Agora a gente vai ver as questões textuais, o desempenho do conjunto textual. Que a gente tem 3 tipos de funções, 3 tipos de nomenclaturas para especificar as coisas da frase. Porque uma frase ela tem sempre que ter. É uma função essencial que ela tem um sujeito e um predicado. Maria está dando aula. Quem está dando aula? Maria. O predicado é da frase, está dando aula. Isso é o básico que a gente aprende. A gente tem os termos integrantes, que são os complementos, tanto verbal, quanto nominal, quanto a gente da passiva. E a gente também tem os termos acessórios. Por que a gente chama de termos acessórios? Porque eles estão ali adicionando uma informação. Se eu tirar, eu não prejudico o pensamento completo da oração. Mas eu coloco ali, pelo menos para adicionar uma informação. E aí eu tenho adjunto adverbial, adjunto nominal, aposto e vocativo.
Então, esses são os elementos que a gente vai dar uma revisada básica. Não é nada muito difícil, só para a gente lembrar, a gente não vai entrar muito a fundo nessa parte, porque agora a gente está trabalhando a parte conceitual do texto em si. Logo depois a gente vai entrar na parte que eu acho mais tranquila para vocês, que é a parte de entender o texto. A gente está vendo, a gente viu o texto esmiuçado, agora a gente está entendendo o conjunto pessoal, e depois a gente vai aprender e vai entender como que a gente esmiuça um texto. A parte que é mais cobrada em provas, em concursos, porque é a parte que mais se pede hoje em dia. A gente está relembrando coisas que a gente viu a vida inteira na escola. Então, agora, a gente está relembrando uma coisa que a gente aprende lá para o Fundamental 2 do ensino médio. Por que a gente está relembrando isso? Para a gente entender quando a gente chegar na questão de concordância verbal nominal. Por que uma palavra concorda com verbo? Por que a outra concorda com o nome? E aí a gente entra em gêneros sexuais. Qual a influência do gênero na forma como eu falo, na forma como eu escrevo? Ok? Toda vez que a gente falar hoje sobre os elementos da função sintática, a gente vai falar sobre os elementos que estão geralmente presentes na oração. A gente tem o sujeito, predicado, predicativo, a gente tem os objetos, complemento nominal, adjunta passiva, adjunto de nominal, adjunto adverbial, vocativo e aposto. Para a gente começar, a gente vai relembrar o que é sujeito predicado. Primeira vez que a gente fala sobre esses elementos essenciais na análise sintática e na função sintática, a gente fala sobre elementos que são fundamentais na nossa linguagem verbal, seja falando ou seja escrevendo. Por quê? Porque eles são diretamente ligados à necessidade que a gente, enquanto humanos, tem de verbalizar tudo que a gente pensa ou que a gente sente, seja sobre o mundo, seja sobre a gente, seja sobre as nossas relações. Por quê? Porque é uma coisa do ser humano, uma necessidade intrínseca humana. Não sei se vocês já repararam, só que surgiu na internet um estudo falando sobre crianças onde fizeram um experimento com elas. E eram bebezinhos normais, e elas ficavam dentro de uma sala isolada, que as pessoas chegavam, cuidavam, trocavam fralda, mas não se comunicavam. E o que isso acarretou? Meses depois, as crianças não desenvolviam corporalmente. Por quê? Nem mentalmente. Porque a gente foi feito para isso, para ter esse ato de comunicação. A gente é um animal, digamos assim, projetado para se relacionar, conversar, viver em uma sociedade. Por que a gente vê muitos casos de pessoas que tentam invadir algumas tribos indígenas específicas e eles atacam as pessoas? Porque eles entendem que essa necessidade que a gente tem de pensar, por eles ali já está ok. Uma tribo em si mantendo a sua língua, a língua continua viva, continua ali. Eu não preciso me comunicar, eu não preciso verbalizar para outra pessoa, porque eu preciso estar aqui. E é isso que a gente vai ver agora. Tudo que eu falo precisa ser entendido e precisa ser ouvido. Às vezes a gente está discutindo com uma pessoa, a gente fala, você tem que olhar para a parede. Por quê? Geralmente, quando a gente tem no intuito de discutir, de debater algo com uma pessoa e essa pessoa não responde, é como se nós estivéssemos falando para o vazio. Eu acho que isso que causa tanta revolta quando a gente está à flor da pele, quando a gente está nervoso. Porque tudo que a gente fala precisa fazer um sentido. A gente precisa verbalizar. Por isso que expor, por isso que falar é tão importante para o nosso crescimento histórico. E eu já tive meus casos, meus próprios casos de não verbalizar as coisas e começar a me consumir como pessoa, seja corporal. Podem perceber que as pessoas que têm dificuldade de manter, de verbalizar as coisas, elas não conseguem. Oi, Alexandre, boa noite. Elas não conseguem desenvolver muito, são pessoas mais introspectivas. Boa noite, professor. Alexandre, a gente está vendo a parte da estrutura da frase em si. A gente viu a parte da frase isolada, lembra a morfologia? Artigo, numeral, verbo. Agora a gente vai entender o contexto. E baseado nisso, a gente está discutindo a influência que isso tem na nossa vida, porque tudo que a gente fala precisa ser entendido. Lembra do ato comunicacional? Tudo que eu falo passa uma mensagem, ele precisa ser entendido. É isso que a gente está debatendo agora. Só relembrando para você não ficar perdido. Ah, sim, professor, obrigado. Viu? Nada. Vamos lá. Toda vez que a gente tem na frase sujeito predicado, a gente tem primeiro o sujeito. Quem que é o sujeito? É aquele que diz alguma coisa. Sempre aquele que movimenta o verbo de oração. Por quê? Porque o sujeito ele sempre concorda com o verbo
que ele sempre constitui o seu assunto central. O assunto principal da frase sempre está ali. E normalmente ele apresenta como núcleo ou um substantivo, ou um pronome, ou uma palavra substantivada. O predicado é aquilo que eu afirmo sobre o sujeito. O sujeito é aquele que pratica, que faz alguma coisa. O predicado é todo o restante da frase, simplificando. Por quê? É algo que eu afirmo na forma textual escrita, o que o sujeito está fazendo, o que ele está falando. Geralmente, no predicado, ele tem um verbo, ele sempre está em concordância com o sujeito, e nele sempre está presente a afirmação a respeito daquele sujeito. Para quem está com a apostila aí, agora na página 36. Simplificando, para ficar mais fácil, mais esmiuçado para vocês. Toda vez que eu falo sobre o sujeito, a gente tem alguns tipos de sujeito. Como sujeito, a gente tem o sujeito simples. Quem é o sujeito simples? Aquele que apresenta só um núcleo. Certamente, o advento do cinema falado fez mal aos autores de cinema mudo. O que fez mal aos autores de cinema mudo? O advento do cinema falado. Então, o ponto central dessa frase é o advento do cinema falado. O resto da frase está girando em torno dele. Então, ele é o meu sujeito. E aí, no caso, é um sujeito simples, porque ele só tem um núcleo. E a gente também tem um sujeito composto, aquele que tem dois ou mais núcleos. Esquetes, montagens capciosas de imagens de celebridades e paródias de notícias representam esse novo humor. O que representa esse novo humor? Esquetes, montagens capciosas de imagens de celebridades e paródias de notícias. Eu tenho aí 3 núcleos. São 3 coisas diferentes que eu estou usando como representação do novo humor. Então, aí eu tenho o sujeito composto. A gente tem também o sujeito desinencial, é aquele que não aparece na ligação. Normalmente, quando a gente fala para uma pessoa, liga o computador, a pessoa não está ali, presente na oração, mas ela sabe que eu estou falando com ela. No caso, se eu falo isso para alguém que está próximo a mim, eu falo, liga o computador, estou falando você, ei, você aí, liga o computador. Eu não coloquei ele na frase, mas eu sei que ele está ali, ele só não aparece. A gente tem também o sujeito indeterminado, quando ele não é nomeado na oração. Por outro lado, nunca se conviveu com tanto humor. Por outro lado, nunca se conviveu com tanto humor. Eu não tenho sujeito ali. O que nunca conviveu com tanto humor? Por outro lado, o que não conviveu com tanto humor? Eu não estou especificando, então eu não tenho como determinar ali. O desnecessário, eu sei que alguém está próximo a mim. O determinado, eu não determino a pessoa que está ali. E a gente também tem a questão das orações sem sujeito. São aquelas orações onde a declaração expressa pelo predicado não é atribuída a nenhum ser. No caso, há um relógio a pingar lavadas. Ok, informação de estaria, não preciso falar nada sobre esse, esse ser. Gente, eu tenho 8 minutos para essa aula acabar. Então, eu vou ler os predicados, vou pegar minha meninazinha que está chorando ali, e aí eu encerro essa aula e eu volto com ele, tá? Mas eu vou terminar o predicado aqui, só para a gente voltar já dando início, já terminando esses slides para aplicatividade para vocês. Mas vamos lá. Predicado. Predicado é aquele termo de oração que afirma algo sobre o sujeito. Ele sempre apresenta um verbo que normalmente concorda com esse sujeito em primeira pessoa. Lembra que na frase a gente sempre tem a frase flexionando ao redor do verbo substantivo? Aqui a gente vai ter um verbo que geralmente ele vai concordar com o sujeito em número de pessoas. No caso, a gente tem como exemplo aí, você já sorriu hoje? A frase inteira está no singular, na frase direta. Eu não falo, você já sorrimos hoje? Por quê? Porque eu estou passando o verbo para o plural. Como o sujeito é um sujeito só, é um núcleo, eu estou concordando com o restante da frase. O verbo, ele sempre é o núcleo do sujeito. Então, no caso, a gente tem um predicado verbal. Toda vez que eu falo o amor é cego, quando eu vou iniciar essa frase, eu tenho o é como um elemento de ligação, um verbo de ligação. Ele só está ali para ligar o sujeito no outro, o sujeito no predicado. Por quê? Porque o núcleo do sujeito é só o nome. O que é cego? O amor. Toda vez que eu falo sobre predicado, eu entro no predicativo. O que é o predicativo? É a parte que atribui as características, ou qualidades ou estados. E aí a gente tem dois.
Tem predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Toda vez que eu tenho predicativo do sujeito, eu atribuo essas características, essa qualidade ou esse estado ao sujeito. Ele era tido por incompetente. Eu estou qualificando, dando algumas características para quem? Para ele. Quem que era incompetente? Ele. Então, toda vez que o predicativo ele atribui características ao sujeito, ele é um predicativo do sujeito. Toda vez que ele atribui características ao objeto, ele é um predicativo do objeto. O que a gente entende como objeto? Aquilo que complementa o sentido do verbo. Aí a gente entra na parte de regência. Nessa frase, finalmente deram como muito, a gente tem o verbo dar. Deram. Quem dá? Dá alguma coisa a alguém. Então, é um verbo que pede complemento. Toda vez que eu tenho um verbo que pede complemento, um verbo transitivo, eu dou complemento para ele. Se for um verbo transitivo direto, eu dou um objeto direto. Seria um verbo transitivo indireto, eu dou um complemento indireto. No caso aí, eu só estou especificando que é um objeto, para a gente não se misturar, para vocês não ficarem confusos. Toda vez que eu complemento o sentido do verbo, eu tenho um objeto. Finalmente, o deram. Se eu falo só isso, a frase não tem sentido. Eu preciso completar. O deram como o quê? O deram o quê? O deram como morto. O sentido sempre está no complemento da frase. Eu vou parar aqui agora e eu mando para vocês em 3 minutos no grupo o link para a gente terminar a aplicatividade, ok? Só um minutinho, galera.